Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Lucas Vieira. Se você ainda não me conhece, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações, tá certo? No vídeo de hoje eu vou te mostrar um dos gráficos que eu mais gosto de utilizar quando o assunto é mostrar resultado alcançado. É um gráfico que fica bastante limpo, bastante clean ali na apresentação e dá a sensação de visualizar essa informação de uma maneira muito mais rápida. É esse gráfico aqui que eu estou falando, olha só. Esse gráfico aqui, que é um gráfico de rosca, você já consegue, batendo o olho nele, entender qual que é o percentual alcançado, porque a gente deixa o rótulo aqui no meio, e a gente tem uma sensação de completude. Então eu sei o que é que falta aqui para eu completar a minha meta. E é muito simples fazer esse tipo de gráfico. Basta você ter o quê? Duas informações praticamente, né? A meta que você quer alcançar e o resultado que você alcançou. Então olha só como é que a gente pode fazer esse tipo de gráfico. Eu vou colocar aqui, ó, numa célula qualquer a meta, o realizado. E aí, vamos supor, eu coloquei ele tanto em valores monetários quanto em percentual. Vou fazer o mesmo exemplo aqui para vocês. Vamos supor que a minha meta aqui ó, seja 5 mil reais, ok? 5 mil reais. E eu realizei, eu vou colocar um número aleatório aqui, ó, entre 2 mil e 5 mil, tá bom? Então pode ser que eu alcance a minha meta e pode ser que não. Esse foi o que eu realizei. Agora, para eu fazer esse tipo de gráfico aqui, o ideal é que eu transforme esses valores aqui em percentuais, para ficar mais fácil aqui a minha conta. Então, o que eu posso fazer aqui? Ó? Percentual realizado. Qual que é o meu percentual realizado? É igual ao meu realizado dividido pela meta. Então, eu alcancei aqui, ó, nesse caso, 41%, né, da minha meta. Vou colocar mais casas decimais aqui para a gente. E aí eu vou precisar de outra informação, que é o quê? É o que sobra ou o que falta, né? Dependendo do ponto de vista, o que falta para eu completar a minha meta. Então, o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar aqui, ó, falta. E a falta vai ser igual a 1, que equivale a 100%, menos o percentual que eu realizei. E dou um Enter. Então, aqui, ó, ele sempre vai dar a diferença de 100%. Se eu realizei 77%, falta para mim realizar 22. E assim por diante. Vou dar um F9 aqui. Se eu realizei 88, falta realizar 11 e assim por diante. Então são essas duas informações que a gente vai utilizar no nosso gráfico. Eu vou selecionar essas duas, vou lá em inserir, vou nessa opção de gráfico de pizza aqui e vou na última opção, que é o gráfico de rosca, tá certo? E aí o Excel vai criar para a gente esse gráfico aqui que a gente já vai formatar. Então a primeira coisa que eu vou fazer é deletar as legendas, que eu não vou precisar. Eu vou intuitivamente dizer, né, que a área azul aqui é o realizado e o laranja, que a gente vai pintar de outra cor, é o que falta. Então eu vou deletar o título do gráfico. Se eu quiser, eu já posso colocar aqui, ó, resultado da área, resultado da equipe, resultado do projeto. Você pode dar um título melhor no seu cenário, tá certo? Aí o que acontece? Eu gosto de fazer a seguinte formatação. Vou selecionar as séries aqui do meu gráfico, botão direito, formatar série de dados. E a primeira coisa que eu vou mexer aqui, ó, é no tamanho do buraco da rosca, o tamanho do orifício da rosca. Então, quanto maior o buraco ali, menor ou mais fina vai ser a faixa que a gente tem pintado. Então, eu vou deixar mais ou menos aqui uns 44, não, 50. Uns 50% acho que está legal. Não, vou deixar até um pouco mais aqui, 60. 60% acho que está legal. Eu quero mais ou menos desse tamanho aqui, tá certo? Aí o que eu vou fazer? A série resultado, eu cliquei uma vez sobre as séries, selecionei as duas e cliquei mais uma vez sobre a série resultado, realizado, né? Eu vou lá em formatar e eu vou escolher uma cor aqui, claro, da paleta de cores da sua empresa, né? Você vai colocar da paleta de cores da sua empresa. Por padrão, eu vou pegar esse azul escuro aqui, que eu gosto de usar esse azul escuro. Mas se você quiser pegar exatamente o verde que eu fiz, eu vou até colocar aqui esse azul petróleo escuro. Se você gostou dessa cor, essa cor é a cor, aqui ó, hashtag 264653, tá bom? Se você quiser utilizar a mesma cor. E a parte que falta, eu vou selecionar aqui a série que falta, né, os 11% ali, e lá no preenchimento eu vou deixar com um cinzinha, ou talvez alguma cor que contraste ali com a cor que eu selecionei da área preenchida e assim por diante. Esse cinza claro aqui para mim tá ok. Então, olha só, ele fica bastante visual, assim, bastante interessante com um cenário bem limpo e dá para entender o que está acontecendo com esse resultado. Agora, para ficar melhor ainda, basta a gente colocar as legendas aqui, os rótulos no meio aqui do nosso gráfico. E como que a gente pode fazer isso? Eu vou lá em inserir, vou inserir uma forma,
né? Vou colocar um retângulo aqui onde eu quero que fique o meu resultado. Ele vai ficar feião, assim não tem problema, tá certo? Porque aqui dentro dessa barra de fórmulas do meu retângulo, eu vou dizer que ele é igual, por exemplo, se aqui eu quero mostrar o percentual, a célula, nesse exemplo aqui, a Z3, e dou um Enter. E aí ele vai puxar automaticamente o percentual que eu tenho ali, né, do meu realizado. Aí agora eu vou na página inicial e vou alinhar esse texto aqui, né, posso aumentar um pouco a fonte. E aí, olha só, eu vou lá na forma de formato aqui em cima, eu deixo sem preenchimento e sem contorno. Ou seja, eu criei um rótulo dinâmico aqui e toda vez que eu atualizo o meu gráfico, esse rótulo dinâmico também atualiza. Então eu posso criar uma cópia dele, porque eu vou querer colocar também o valor aqui embaixo, ó, menorzinho. Vou clicar aqui ó, com Ctrl Shift, eu já clico uma cópia, né? Clico e arrasto, já crio uma cópia. E aqui vai ser igual ao meu valor realizado de fato, ó, 3.152. Posso deixar mais alinhadinho aqui. E agora eu vou só alinhar da maneira que eu achar melhor aqui os meus números. Acho que eu vou até aumentar um pouco essa fonte aqui dos dois. Vou deixar assim, ó, tá interessante. Tá certo? Então, olha só, eu tenho tanto percentual, vou afastar um pouquinho. Tenho tanto percentual quanto o valor atingido. Isso é bastante interessante. E aí, um efeito que eu gosto de utilizar nesse tipo de gráfico, na verdade em vários tipos de gráfico, é o quê? A sombra. Então, eu vou primeiro selecionar o gráfico inteiro, vou lá em formatar, vou em efeitos de forma, sombra, e coloco essa sombra aqui, ó, deslocamento superior direito, tá bom? Para dar esse efeito aqui de deslocamento realmente, né? Esse efeito aqui de ambiente de luz aqui. Tanto no gráfico eu vou colocar, quanto nas minhas séries aqui que estão sendo preenchidas. Então, eu vou selecionar as séries, vou lá em formatar, preenchimento de forma, sombra e deslocamento superior direito. Com isso, olha só, você em poucos cliques, em poucos minutos aí, você criou um gráfico bastante interessante, bastante apresentável e bastante funcional também, porque você apresenta tanto o percentual quanto o valor que você atingiu daquele resultado. Agora a dica bônus aí, olha só. Por padrão, ele cria essa linha aqui de contorno nas séries. Então, você pode utilizar ou você pode vir aqui na opção de preenchimento, né? Botão direito, formatar série de dados, preenchimento e deixar sem linha. Aí vai bem realmente dar a questão de layout de cada um, tá certo? Ó, sem linha ele fica dessa forma. Tá bom? Então aí você me conta como é que você vai utilizar esse gráfico. Esse gráfico está pronto para uma apresentação aí de indicadores, tá certo? Pessoal, esse foi o conteúdo da aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembra que toda terça-feira às 8 a gente tem vídeo novo aqui no canal e toda quarta-feira às 8 a gente tem aula ao vivo. Então se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber as notificações, tá certo? Eu vejo vocês numa próxima aula, num próximo vídeo. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.